Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor para as nossas vidas. Na realidade, quando nós lemos a Bíblia, não é nós que fazemos a leitura da Bíblia, mas é a Bíblia que nos lê. Ela começa a revelar para nós mesmos quem somos e aonde nós estamos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? O tema dessa mensagem é quem é você? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 10, versículo 30. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, amém? Lucas 10, versículo 30. Quem não achou, olha para o telão. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Olha o que diz a palavra. Compadeceu-se dele. E chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E Jesus então, ele faz uma pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, e então lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nós de forma sobrenatural. Te glorificamos, te bendizemos em nome de Jesus, amém e amém. Aquelas pessoas que nos visitam, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui hoje, bem-vindo. Que bom estarmos aqui num feriado tão prolongado, mas você resolveu tirar a parte melhor, estarmos em comunhão para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Você tirou a melhor parte. Então o intérprete da lei chegou para perguntar para Jesus qual que era então, como que ele ia fazer para alcançar então a vida eterna. Mas o intuito desse intérprete da lei era pôr à prova o próprio Jesus. E Jesus, sem muito hesitar, fala os 2 mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. Mas não ficou apenas nessa lei. Jesus agora conta uma história para esse intérprete da lei. E ele queria que esse intérprete da lei compreendesse algo. O amor sem a ação não é amor. O amor sem compaixão é apenas palavras. E ele então agora quer nos fazer um desafio. Porque quando nós olhamos então para esses personagens da Bíblia, nós começamos até mesmo a querer julgar. Eu julgo esse sacerdote que passou, eu julgo esse levita que passou, porque, olha, essas 2 classes eram umas classes principais da época, a classe mais alta da época do templo.
aqueles que faziam as obras maiores. Hoje nós não temos mais ministério levítico, né? Os levitas acabaram com a tribo de Levi. Mas eram os levitas então que, aqui na frente tem os levitas? Não, aqui não são levitas. Aqui nós somos ministradores, adoradores. Mas o ministério de Levi foi da descendência de Levi. Mas aqui nós vemos duas classes importantes de pessoas que exerciam o ministério. E nós temos a tendência de falar assim, poxa, nós temos a tendência de quê? De julgá-los. Nós temos a tendência de apontar para esses dois e falar assim, poxa, olha lá. Mas eu quero explicar um pouquinho para você do contexto dessa história, do que acontecia. Jerusalém ficava no alto monte, e Jericó ficava embaixo. Naquela época se fazia esse percurso de um dia, e aquela estrada era altamente perigosa. Naquela estrada montanhosa também tinha vários o quê? Salteadores. Imagina você agora andando numa estrada de chão, vamos colocar agora no lugar dessas pessoas. E de repente, você vê uma pessoa jogada no chão ali, e você ouve um conselho do seu pai, olha, cuidado com a cilada. Porque hoje em dia, isso também acontece, de pessoas pararem, e quando você para o carro, vem outros por trás e te assaltam. Ou isso não existe hoje? Sim ou não? Isso acontece. E naquela época, aquela estrada também, era uma estrada o quê? Perigosa. A Bíblia diz que naquela estrada existia o quê? Salteadores. E aquele sacerdote, aquele levita, nós temos a tendência de querer o quê? De julgá-los. Mas com certeza, muitos de nós também teríamos a mesma atitude. Teríamos o quê? Receio, por saber que aquela estrada de fato era perigosa. Medo de ser o quê? Assaltado. De ser uma cilada. Nós ficaríamos com medo. É tão interessante que aqui então, eu quero colocar esses personagens, agora trazendo para o nosso contexto. Qual personagem que você vai se identificar nesta noite? Porque se você ler a Bíblia, e quando a Bíblia te lê, não traz nenhuma mudança na sua vida, algo está errado. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia de fato revela quem somos. Porque quanto mais aproximamos de Deus, mais descobrimos o quanto somos pequenos e quanto mais precisamos dEle. Porque quanto mais intimidade com Deus, vemos a sua grandeza, a sua majestade, a sua formosura, e quão pequenos somos, e o quão Ele nos ama, e o quão Ele importa conosco. Esse homem, então foi roubado, esse homem foi espancado, esse homem lhe tirou tudo que ele tinha, mas não só isso. Esse homem foi deixado semi-morto, de tanto apanhar à beira do caminho. E ali, o sacerdote e o levita não se perguntou, não se preocupou com ele. Mas diz a Bíblia que eles passaram por onde? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse samaritano que foi saqueado. E a Bíblia, esse homem que foi saqueado, agora foi atendido por um samaritano. E a Bíblia fala que o samaritano e os judeus não se davam. Correto? Mas ali agora para um samaritano e dá uma assistência. E ele se move, fala que ele se compadeceu-se dele. Compadecer-se é ter o quê? Compaixão. Aqui agora nós vamos saber a diferença entre ter empatia e ter compaixão. Empatia
É o poder que todo ser humano tem de colocar-se no lugar do outro. Então eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. Mas a compaixão não. A compaixão é o poder que o ser humano tem de sentir o que o outro está sentindo. E Jesus estava exatamente falando isso para esse intérprete da lei. Você tem toda a teoria. Você agora está me querendo colocar à prova, em outras palavras. Você conhece, você é o intérprete. Mas a lei te leva a julgar. A lei te leva a apontar. E o que eu quero te mostrar é que você pode ter todo esse conhecimento. Mas se você não tiver compaixão, de fato a sua letra te mata. A letra não faz sentido para você. Porque ela só te leva a julgar e a condenar o outro. Mas eu te faço uma pergunta essa noite. Qual é o seu lugar? Qual seria o seu lugar nessa história quando nós lemos a palavra? Você é aquele que é igual o samaritano, movido por compaixão, a ponto de importar-se com o outro? Ou você é aquele que passa de largo? Ou você é aquele que está extremamente ferido? Você é aquele que foi saqueado? Quem é você nessa história? Ou você é o salteador? Você é aquele que vai lá e tira o sonho de pessoas? Porque também existem muitas pessoas que matam os outros com palavras, que podem ser esses salteadores. Que alguém chega em você e fala: nossa, eu tenho um sonho de casar, tenho um sonho de ser feliz, de ser a própria pessoa. Você? Ah não, já passou, já foi. Quantos de nós não podemos ser aqueles que são salteadores? Pessoas que saqueiam o outro, que não crê no sonho do outro, que matam o outro com palavras ou simplesmente com um olhar. Ao invés de alegrar, com alegria, temos a tendência de entristecer-se. Eu te pergunto, você é o salteador? Alguém que mata o sonho da esposa? O esposo que mata o sonho da esposa? Ou você é a esposa que mata o sonho do esposo? Você é o salteador emocional? Que se não for do seu jeito, não dá, você o quê? Boicota. Se não for do seu jeito, você simplesmente não faz. Ou você emburra, ou você simplesmente não dá mais valor. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Uma coisa eu tenho aprendido, que na caminhada da vida, sempre vai existir pessoas que são salteadoras. E nós temos que estar atentos quanto a isso. E nessa noite Deus está trazendo algo para a sua vida. Deus vai mudar o rumo da sua história. Deus vai trazer uma restauração como nunca sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre as suas finanças, sobre os seus sonhos. Chega de ser salteado. Chega de receber palavras de morte, palavras que te ferem, palavras que te feriram. Deus nessa noite vai entrar como esse homem que foi lá na beira do caminho e tratou-lhe a ferida. Deus está aqui essa noite para tratar as suas feridas.
no mundo espiritual, as palavras que foram liberadas sobre você, nessa noite, o Senhor está falando: eu colocarei o óleo sobre a ferida, que é o meu Espírito Santo, e eu vou mudar a tua sorte. E entenda, se o mundo te colocar ainda juros, eu, Senhor, mostrarei que a sua dívida foi paga lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus está aqui. O segundo grupo são das pessoas indiferentes. Pessoas que só se preocupam com elas. Se eu tiver bem, que o outro, São pessoas que não se preocupam com o outro. São pessoas que só se preocupam com si, consigo. E essas pessoas que só preocupam consigo mesmo, elas têm a tendência de ser coitadas, de fazerem de vítimas. E é tão interessante que a vitimação ou a vitimização acaba escravizando e humilhando essa pessoa, até mesmo que reduzindo essa pessoa, porque a pessoa vai se tornando tão vítima, porque ela é tão egoísta, que ela só se preocupa com ela, então ela vai se vitimizando, porque ela quer ser o centro da atenção, a ponto das pessoas olhar para ela e começar a tratá-la o quê? Indiferente. Porque na realidade essas pessoas, quando nós descobrimos, são egoístas. Elas querem o bem para si, e elas não se preocupam com o outro. Então ela usa o quê? A vitimação. Mas uma coisa eu também tenho aprendido, que na caminhada da vida, sempre vai existir ladrões, salteadores, vai existir pessoas indiferentes, mas na mesma estrada da vida, Deus sempre vai levantar bons samaritanos para andar conosco. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus sempre vai trazer a providência divina para chegar na sua vida. Deus tem levantado pessoas para estar em você. Como o inimigo tenta nos enganar, não é verdade? Das duas ideias, ou a da cobiça, ou a da indiferença. A cobiça é o que eu quero, é meu, e o que você tem também é meu, é a cobiça. A indiferença é, o que é seu, e o que é meu, é meu. E essa não é o propósito de Deus. Tudo que é de Deus, Ele o que? Reparte. Uma certa irmã chegou em mim e falou assim: eu não aguento mais meu esposo, porque ele é alcoólatra. Coloca ele, bispo, no altar de Deus. Eu falei: você tem certeza que você quer que eu coloque ele no altar de Deus? Quero. Fez, presta atenção. Quero. Nós começamos a colocar um homem no altar de Deus, o homem converteu. Só que o homem agora só queria estar na igreja. Qualquer tipo, na igreja. Aí ela falou assim: nossa, não estou aguentando mais não. Eu falei: o quê? O homem só quer ir na igreja. Eu falei: mas você me pediu para ele ficar no altar? Pedi, mas por favor, nem tanto. Eu falei: amada, tudo que é de Deus, agora aprenda a repartir. Agora vai ter que repartir. Ele vai estar na igreja e vai estar com você. Amém ou não? Amém. Então, tudo que é de Deus, Ele reparte. Isso é a vontade de Deus. Aí você pode perguntar: como assim? Os dons não são meus. Todo o dom de Deus, Ele o quê? Reparte. O dom da palavra não é só para mim. O dom de falar não é só para mim. Porque eu poderia estar lá, falar: eu vou ser muito bonito em falar, mas Ele quer que eu, o quê? Reparta. Tudo que você tem, que é de Deus, Ele quer que você reparta. Amém? Essa é a lição do samaritano. Ele então agora coloca alguns princípios. E o primeiro princípio que o samaritano coloca aqui é: escreva isso na tábua do seu coração. Tudo que o homem plantar, certamente vai o quê? Colher.
E eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Este é um dos únicos princípios que você, tendo fé ou não, vai acontecer. Você não precisa ter fé, mas se você plantar, você vai colher. Aí tem gente que fala para mim, então eu não vou plantar nada. Sabe o que você vai colher? Nada. Você não precisa ter fé. Você pode pegar um pé e plantar um pé de maçã. Ao seu tempo, ele vai produzir o quê? Maçã. Você não precisa ter fé. Ele vai produzir maçã. Se você plantar tomate, vai nascer o quê? Tomates. Você não precisa ter fé para isso. Vai o quê? Vai acontecer. E quantas pessoas querem colher abraços, mas nunca o quê? Abraça. Quantas pessoas querem colher sorrisos, mas sempre está com a cara fechada. Quantas pessoas querem que os outros cumprimentem, mas elas mesmas nunca cumprimentam ninguém. Porque elas são o quê? Egoístas. Elas querem que venham a elas, mas elas não chegam em ninguém. Aí depois fala, ninguém me cumprimenta. Cumprimenta não, você não cumprimenta. Aí todo mundo naquela comunidade é cara fechada. Ah, mas você só chega com cara fechada. Aí você quer colher sorriso? Ah, ninguém me olha para mim. Não olha mesmo não, você olha para as pessoas. Você chega na comunidade, abaixa a cabeça, senta no seu lugar e vai embora. Você quer o quê? Colher o quê? Entende o que eu estou falando, meu irmão? Nós só vamos colher aquilo que nós o quê? Plantarmos. Só vamos colher o que nós plantarmos. Então comece a plantar coisas boas. Senão você também vai colher nada. Comece a plantar. Então a Bíblia aqui não fala, presta atenção. Um outro princípio que a Bíblia vai me ensinar aqui, é que fala que aqui existia um samaritano. A Bíblia não fala que era um rico samaritano, mas a Bíblia fala que era um samaritano. E entenda algo aqui, outro princípio. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, é aquele que nós temos que plantar para colher. Se nós não plantamos, nós não vamos colher. O segundo princípio que nós vamos aprender aqui agora, é que tem pessoas que dizem, quando eu melhorar de vida, eu vou ajudar o próximo. Quando eu ficar rico, quando eu melhorar de vida, eu vou ajudar o próximo. E eu falo para você, isso não é verdade. Quando você ficar rico, você vai continuar sem ajudar ninguém. Sabe por quê, meu amado? Esse é outro princípio. Porque o coração é um só. Tem gente que joga na Mega Sena. E fala, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou devolver o dízimo. Devolve não. Se você não devolve agora, você não devolve não, irmão. Quando eu tiver um carro, eu abençoo. Abençoa não, irmão. Porque o coração não muda, o coração é o mesmo. Se você não tem um coração generoso agora, você não vai ter um coração generoso nunca. É o segundo princípio. Então, se você quer estar sendo abençoado no muito, a Bíblia diz algo para nós, que nós temos que ser fiel no pouco. Porque se nós não formos fiel no que nós temos, nós não seremos fiéis no muito. E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra. Se você está esperando ficar bem de situação para ajudar o próximo, você não vai ajudar nunca, nem mesmo quando você estiver bem, porque a motivação está no seu coração.
e o coração, só quem muda é Deus, se você permitir. Então, quer ser generoso, começa a ser agora. Não espera mudar de situação, não. Quer ver como a Bíblia não mente? Abre lá em Lucas 16, 10. Vamos ver lá? Coloca no telão. Lucas 16, 10. Olha aí. Sou eu que estou falando? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Porque aí fala de quê? De coração. Estão entendendo, meus amados? Ah não, bispo, quando eu começar a ganhar 3 mil, eu vou devolver o dízimo de R$300. Devolve não. Você ganhando um salário mínimo, você não devolve? Com 3 mil aí que você não devolve. E eu te falo mais, se Deus te abençoar com 10 mil, você vai devolver 1.000 para a igreja? Duvido. Duvido. E se você ganhar 1 milhão, você vai dar? Não dá. Sabe por que não dá? Porque o coração é egoísta. Não muda. Você ganhando R$300, não tem coragem de dar 30? Imagina você ganhando 3 milhões. Você vai usufruir disso aí, ó. Por isso, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então esse é outro princípio. O samaritano nos dá uma aula. O que eu tenho é pouco, mas o que é pouco eu posso repartir com você. Esse é o princípio. Outro princípio. O que eu tenho, eu reparto com você. E hoje eu te desafio. Quem você é hoje? Quem é você? O salteador? O salteado? Aqueles que passam de largo? Aqueles que, se o meu vai bem, o seu, problema seu, o que é meu, o que é seu. Quem é você? Ou samaritano? Quem é você na história? O egoísta? Quem é você? O indiferente? Quem é você? Uma coisa eu tenho aprendido com Deus: Deus sempre vai me usar no limite da minha generosidade, naquilo que é o meu limite. Porque Ele vendo o meu limite, a partir do momento que Ele vê que eu sou fiel no meu pouco, Ele sempre vai me dar um pouco mais para eu abençoar o outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Então eu te pergunto, eu tenho que parar de ouvir tantas vozes que falam ao meu redor e passar a ouvir a Deus. Nessa noite Deus está te chamando para sair do lugar da indiferença. Nessa noite Deus está te chamando para sair do lugar do espancado. Nessa noite Deus está te chamando e te levantando para ser um bom samaritano. Sabe qual que é o nosso problema? Nós fazemos muitos planos. E a Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mano. A Bíblia diz que nós podemos fazer quantos planos nós quisermos. Mas a Bíblia diz também lá em Provérbios 16, 1, algo muito forte. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Entende o que eu estou falando? Senta lá no seu quarto de oração
e fala: Deus, entra no meu caminho, entra nos meus propósitos, entra na minha vida. Eu quero que os planos que forem colocados no meu coração sejam os planos do Senhor para minha vida, porque todos os planos do Senhor para minha vida vai dar certo, porque é aquilo que o Senhor tem sonhado para mim, é aquilo que o Senhor planejou para mim, é aquilo que o Senhor sonhou para mim, então vai dar certo. Entra, Senhor, na minha vida, faz diferença na minha vida, faz transformação na minha vida, muda a minha história. E outra coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite, Deus quer que você aprenda a conviver com aqueles que são salteadores dos seus sonhos. Não despreze. Eles apenas não têm conhecimento do Deus que você serve. Ou se tem, eles não sabem que o Deus que você serve é um Deus que restaura sonhos. É um Deus que muda a história. É um Deus que transforma a vida. É um Deus que faz o impossível. Que para Ele não há causas impossíveis. E nós nessa noite estamos diante de um Deus do impossível. De um Deus que faz, de um Deus que age. Ele mudou o rumo da minha história. Ele também muda o rumo da sua história. Aprenda a lidar com os salteadores. Aprenda a lidar também com os diferentes. No caminho. Quem é você? Quem é você? Eu quero declarar que Deus nessa noite está te tirando do lugar de salteador. Deus nessa noite está te tirando do lugar de salteado. Deus está te tirando do lugar dos indiferentes. E Deus está te colocando no lugar do samaritano. Daqueles que vão levantar vidas, daqueles que vão curar vidas, daqueles que vai sair da sua boca a palavra de vida, daqueles que vão sonhar com aqueles que sonham, daqueles que vão chorar com os que choram, que aqueles que vão sorrir com os que sorriem, que aqueles que se alegram com os que se alegram. Deus vai mudar a sua história ainda este ano. Você vai ver que a sua vida não é aquele que vai ficar jogado pelo caminho. Dá uma olhada para o seu irmão e fala: Deus essa noite te levanta da beira do caminho. Deus pode mudar os nossos corações, você crê? Então coloque o Senhor na sua frente. Coloque o Senhor na direção da sua vida. Coloque o Senhor. Qual personagem você quer ser? Qual personagem é você? Fala com o Senhor. Ponte de pé em nome de Jesus. Qual é o personagem? Deus vai restaurar casamentos aqui no nosso meio. Deus vai restaurar relacionamentos. Aquilo que estava perdido para você não está perdido para Deus. Os sonhos dele é maiores do que o seu. Mas mude a atitude. Seja aquele que cura, seja aquele que abençoa, seja aquele que estende a mão para o caído,
seja aquele que levanta, ao invés de empurrar, ao invés de ser indiferente, ao invés de ser o egoísta, ao invés de ser o salteador, seja aquele que estenda a mão. Deus está neste lugar.